Bombardeamento de barragem no sul da Ucrânia. Kiev pede à população nas margens do rio Dnipro que fuja para um lugar seguro. Kiev mantém silêncio sobre contraofensiva, mas reclama avanços em Bakhmut. Polónia perdeu o processo no Tribunal de Justiça da União Europeia sobre a sua reforma judicial. Familiares e amigos de Bruno Pereira e Dom Phillips, assassinados há um ano no estado do Amazonas, marcaram a data no Rio de Janeiro, pedindo justiça. Há milhares de pessoas em risco. Barragem de Nova Kakhovka, parcialmente destruída por um bombardeamento esta terça-feira. A central de transformação de energia também ficou severamente afetada. São estruturas que alimentam não só a região de Kherson, no sul do país, mas também a Crimeia e a central nuclear de Zaporizhia. Kiev diz que o perigo de um acidente nuclear aumenta rapidamente, mas a Agência Internacional de Energia Atómica considera que não existe perigo imediato para o funcionamento da maior central nuclear da Ucrânia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky convocou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança. Kiev apelou aos residentes de 10 localidades na margem direita do rio Dnipro e na cidade de Kherson para reunirem documentos essenciais, animais de estimação, desligarem a eletricidade e partirem. Há pelo menos 16 mil pessoas na chamada zona de risco. A barragem da central hidroelétrica de Kakhovka foi construída ainda na época soviética, estava na capacidade máxima. Não é possível apurar de forma independente a origem do ataque. Numa primeira reação, Moscou e Kiev culpam-se mutuamente. Assim que foi conhecida a dimensão da ruptura na barragem de Nova Kakhovka, foi dado o alerta para inundações nas localidades ribeirinhas até à foz do rio Dnipro. A cidade vizinha, ocupada há 15 meses pela Rússia, começou a ser inundada às primeiras horas da manhã. As autoridades ucranianas organizaram rapidamente uma operação de evacuação antes do pico de cheia. Через 5 годин вода дістане критичного рівня. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів. Всі служби працюють. ДСНС, поліція, військові – всі поруч. Прошу зібрати документи і речі першої необхідності і чекати автобусів евакуації. Segundo os representantes russos em Kherson, a ruptura da barragem afeta particularmente várias localidades e milhares de pessoas. A central hidroelétrica também foi afetada e a água corre sem controle, mas apesar da situação de emergência, há a notícia de que a Rússia continua a bombardear a região. Moscou e Kiev culpam-se mutuamente pela destruição da barragem. Segundo a Rússia, a ruptura foi causada por um ataque de mísseis ucranianos. Segundo a Ucrânia, a explosão teve origem no interior da central hidroelétrica. Ucrânia volta a reclamar avanços em Bakhmut. Estas imagens foram divulgadas por Kiev, dizendo que registram ataques a posições russas junto à cidade no leste do país. Há relatos de ações ofensivas em vários pontos, ataques que a Rússia diz estar a travar em grande escala. Mantém-se o silêncio sobre a tão aguardada contraofensiva de Kiev. Zelensky agradeceu o trabalho dos militares no terreno na defesa de Bakhmut. Я вдячний кожному нашому воїну, усім нашим захисникам, нашим захисницям, які дали за цей день саме ті новини, які ми очікуємо. Бахмутський напрямок. Молодці воїни. O presidente ucraniano recebeu em Kiev o ministro britânico dos negócios estrangeiros, um encontro que ocorre poucos dias após o antigo presidente russo Medvedev descrever o Reino Unido como um eterno inimigo da Rússia. James Cleverly reforçou o apoio britânico à Ucrânia. Na Guerra da Informação, Moscou divulgou imagens da ofensiva das forças ucranianas na região de Donetsk. O Ministério Russo da Defesa diz ter travado a ofensiva, matando 1.500 soldados ucranianos e destruindo dezenas de veículos de combate. Um número considerado fantasioso pelo líder do grupo paramilitar russo Wagner. Evgeny Prigozhin tem sido crítico das Forças Armadas da Rússia. A televisão estatal russa focou a atenção na destruição de cidades fronteiriças na região de Belgorod, no sudoeste da Rússia.
O governo autocrático da Polónia sofreu uma importante derrota num processo no Tribunal de Justiça da União Europeia sobre a reforma judicial que implementou no final de 2019. O acórdão emitido segunda-feira no Luxemburgo deu razão à Comissão Europeia, que apresentou queixa contra o governo do Partido Justiça e Liberdade. Bruxelas considera que a reforma polaca viola a separação de poderes, colocando o sistema judicial no direto controle do Executivo e minando a independência dos juízes. O Tribunal de Justiça da União Europeia apoia essa visão e esclareceu que o Estado-membro deve reconhecer o primado do direito da União Europeia. Em 2021, a Polónia já tinha sido condenada a pagar uma multa diária de €1 milhão, reduzida em metade em abril, porque, entretanto, alterou uma parte da reforma. A Comissão Europeia mantém a pressão através do congelamento dos 35 mil milhões de euros que o governo de Varsóvia deveria receber para o seu plano de recuperação e resiliência para lidar com os impactos da pandemia de Covid-19. I think this is a win for the European Commission because the court agreed it on all of its counts. But in sports terms, this feels like one of those final matches in a season that aren't that much important to the final outcome, because the real big match, the one about the recovery fund, is happening elsewhere. Em reação ao acórdão, o ministro da Justiça da Polónia, Zbigniew Ziobro, disse que este tribunal é corrupto e que a decisão não foi escrita por juízes, mas por políticos, citado pela agência de notícias polaca PAP. A decisão de segunda-feira não é a única dor de cabeça para o governo populista. No fim de semana, centenas de milhares de manifestantes reuniram-se em Varsóvia para uma das maiores manifestações desde a queda do comunismo. Os manifestantes exprimiram as suas frustrações relativamente à inflação e a leis que visam limitar os direitos das mulheres e da comunidade LGBTI. Também se ouviram críticas a uma nova comissão que vai investigar a influência russa sobre funcionários e políticos. Familiares e amigos de Bruno Pereira e Dom Phillips, assassinados há um ano no estado do Amazonas, marcaram a data no Rio de Janeiro pedindo justiça. O indígena especialista nestes povos e o repórter britânico foram mortos a tiro quando regressavam à região do Vale do Javari. A mulher do jornalista continua incrédula e não se resigna. Foi roubado da minha família, dos meus amigos, entendeu? Pela ganância, pela falta de fiscalização que foi proposital do governo anterior. Eu tenho muita revolta, eu tento não me focar nisso, eu tento ir adiante e fazer o que é possível usando o nome do Dom em favor da conservação. Phillips estava a escrever sobre a sustentabilidade da floresta amazónica. Bruno Pereira teria descoberto, de acordo com o canal de televisão brasileiro Globo, que as populações locais, incluindo as indígenas, estavam a ser aliciadas para plantar folha de coca. Acabaram mortos a tiro quando regressavam de uma reportagem. Há mais 2 pessoas indiciadas por estes crimes, entre elas o homem que a polícia acredita ser o mandante, alegado líder de uma organização criminosa transnacional. 3 pescadores estavam já detidos. Os ataques que o jogador brasileiro Vinícius Júnior tem sofrido em vários estádios em Espanha chamaram a atenção para o problema do racismo no futebol. Vários futebolistas têm sido vítimas ao longo dos anos, mas nem todos conseguem reagir. With racism, it's not something that happens very often, but every time it happens, it sort of like knocks you back and floors you, because just when you think everything's okay, it's a reminder that it's not. It's a reminder how some people actually see you, and it's not the case that it's everyone, but even if it's 1%, like for the amount of people involved in the game of football, 1% is a lot of people. O antigo jogador inglês Mark Bright tem sido uma voz na luta contra o racismo no futebol. Looking back retrospectively, you say, you know, the TV companies failed us, the radio failed us, the PFA failed us really. They didn't make a stand against it. They just said, well, bury our heads in the sand, it'll go away eventually. You know, it didn't go away. The players and the fans had to get it all going and get the Kick Racism Out of Football campaign going and get people on board and stop the fans from 5,000 people behind the goal all singing black this, black that. You know, that's difficult. It's difficult to play in front of. You just had to you had to be tough. You had to be resilient in those days.
O antigo futebolista do Chelsea, Paul Canoville, foi muitas vezes vítima de insultos racistas. Até bananas lhe chegaram a atirar, mas nunca conseguiu reagir. I think now, today, players like myself, black players, young black players, shouldn't be quiet. They should say something right there and then. And I didn't at that time, so I've had to learn from that. And that's probably what I teach and share with these young up-and-coming players now, black players. Depois da Meta lançar o seu dispositivo de realidade mista, a Apple lança os óculos Vision Pro comercializados a partir do próximo ano nos Estados Unidos. A gigante tecnológica diz ser o primeiro sistema operativo espacial do mundo. Ele permite ao utilizador interagir com conteúdos digitais como se estivessem no seu espaço. O desafio é o preço, o equivalente a mais de 3.700 euros. It's definitely not cheap. I mean, $3,500 is something that I think early adopters will definitely be able to afford, but then we go back to what is this device going to be for you? If you start to think about it as it's going to be your television, it's going to be your monitor, it's going to be your computer, this is a standalone device. O anúncio surge 4 dias depois de a Meta, casa-mãe do Facebook, ter apresentado os seus novos auscultadores de realidade mista, o Meta Quest 3. A Microsoft tinha lançado há 4 anos o HoloLens 2, um dispositivo holográfico que pretendia melhorar a produtividade das empresas. Apple can deliver.